Enquanto as crianças saem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia, 1 Coríntios, capítulo 12. Pega aí a sua Bíblia. Nós temos compartilhado nesses dias uma série de mensagens a respeito dos dons espirituais, porque é fundamental que todo cristão saiba qual é o seu, pelo menos um dom espiritual. Fala para quem está do seu lado: você tem pelo menos um dom espiritual. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, pelo menos um dom você tem. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, e a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou pé, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem o cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto,
busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós declaramos nesta manhã que nós dependemos de Ti. Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. As Tuas palavras são espírito e vida, e é o que faz a diferença nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de especulações humanas e naturais, mas que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e não sairmos daqui deste lugar da mesma forma como chegamos, mas que sejamos transformados, lavados e avivados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, nesse texto, é um texto que nós temos usado como base nesses dias. Ele fala da importância dos dons na igreja. E é interessante que tem uma hora que parece que o apóstolo Paulo muda de assunto, que ele está a falar de dom e de repente ele começa a falar do corpo e membros. Mas é fundamental porque todo membro do corpo tem um dom, tem uma função. Alguém aqui já quebrou a perna? Já quebrou a perna, o joelho, alguma coisa? Quando você... Pedro já partiu tudo, né, Pedro? Então, se você parte uma perna, o que acontece? A outra perna vai ter que fazer um trabalho dobrado, porque um membro não está a exercer a sua função. Quando um membro do corpo de Cristo não exerce o dom que Deus deu, a obra deixa de ser edificada, o corpo deixa de funcionar de forma correta, por causa de membros paralisados. Você entende isso? O membro paralisado do corpo é um peso morto. Ele não só não ajuda, como atrapalha ainda. Ele não está a ajudar, ainda fica a estrovar. Imagina um braço, né? O Tiago, nosso irmão lá de Guimarães, ele conta que uma vez ele estava a trabalhar e simplesmente ele teve um ataque lá, que metade do corpo dele parou de funcionar. Ele não conseguia levantar o braço. Chamaram a ambulância e ele falou: eu não consigo, não mexe. É horrível, a sensação deve ser horrível. Quando um membro não exerce a sua função, no corpo de Cristo não é diferente. Por isso é fundamental, se você ainda não sabe, descobrir quais os dons que o Espírito Santo te deu e você usá-los com o propósito da edificação da casa de Deus. Quando você usa o dom que Deus te deu, a igreja é edificada. Aleluia. Mas quando você não usa, o contrário também é válido. Ela deixa de ser edificada. Ser igreja não é você ir no culto do domingo, sentar lá, ouvir aleluia até domingo que vem. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é você pegar o dom que o Espírito Santo te deu e você usar no culto. Quando você estiver no trabalho, você usar para dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Ou você estiver lá na nossa reunião de célula, ser usado com uma palavra de encorajamento, o do orarmos uns pelos outros. Você exercer o seu dom e com isso a igreja ser edificada. Quantos entendem isso? Amém? Nós já compartilhamos de alguns dons, algumas semanas, essas semanas passadas. Falamos acerca do dom de palavra de conhecimento, falamos acerca da palavra de sabedoria, o dom de prestação de socorro, dom de administração, dom da fé, dom da cura e dom de realização de milagres. E temos tido assim tempos preciosos. Semana passada foi fantástico o que Deus fez aqui, foi assim, meu Deus. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Amém. Eu quero compartilhar nessa manhã a respeito de mais 4 dons. Ali no versículo a partir do versículo 8 diz assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Versículo 10, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Eu quero falar de mais esses últimos 4 aqui, que é o dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu sei que tem alguns dons. Eu falo que nós estávamos parecendo uma águia num ninho crescendo, cheio de espírito. Era ali a nossa casa, foi aqui que eu nasci, mas parece que eu estou sendo despertado por todos os lados. E começamos a orar. Na mesma semana que nós estávamos a orar, Deus, será que isso o Senhor quer? O Senhor quer que a gente abra Portugal para iniciar
semana aconteceram 3 coisas. Primeiro, o pastor dá uma palavra para nós assim: o que vocês estão esperando se Jesus já falou? Esse foi o primeiro, tudo na mesma semana. A segunda, o Clóvis chega para lá no final do culto. Nós já estávamos no Brasil há 6 anos. Ninguém viu a nossa igreja de Portugal. Foi, o que é isso? Ninguém mais nem tocava nesse assunto. Uma outra vez, a terceira, tudo na mesma semana. Cheguei numa bomba de combustível. Lá no Brasil tem muito funcionário, né? Disse que ficou lá. E eu cheguei lá. E o rapaz, oi Danilo, tudo bem? Eu nunca vi nem na igreja nem na banha. Opa, tudo bem? Então, e a igreja de Portugal? Foi tudo na mesma semana, não é possível. E foi. Não, aí fomos falar com o nosso pastor, começamos a orar e depois de um tempo vem para cá, estamos aqui, glória a Deus. Porque nós já tínhamos palavra no nosso coração. Deus usou pessoas, algumas até sem saber, os sinais proféticos confirmando. Por isso que eu falo que é tão importante, às vezes, algo que Deus coloca no nosso coração, nós estamos sendo usados por Deus e a gente nem sabe. Por que foi aquele dia que Deus falou com o Glória da doido e perguntar da igreja de Portugal? Mas como foi usado? O sinal profético que nem sabia. Não sabia nem que iam estar aqui. Às vezes Deus pode, você pode estar orando para uma pessoa e Deus colocar algo no seu coração. Você fala, por exemplo, para você pode não quer dizer nada, mas para a pessoa foi uma confirmação profética. O testemunho do nosso pastor, o pastor Chico, certa vez ele estava no culto, ele estava orando, né, para que Deus pudesse dar palavras proféticas, palavras de conhecimento. Ele falou que na hora veio um flash de um canguru na frente dele. Você não ia ficar doido se aparecesse no aqui? Tem um canguru, eu estou aqui orando. Um negócio mais espiritual. E veio a imagem de um canguru, que coisa estranha. Mas ele entendeu que, às vezes, para mim pode não dizer nada, mas para alguém pode ser uma palavra de Deus, para confirmar. Ele falou, irmãos, é estranho o que eu vou falar aqui, mas eu vi uma imagem de um canguru. Para mim não quer dizer nada, para você pode dizer, uma irmã veio. Pastor, eu estou orando há tempo, para ver se eu vou mudar para a Austrália ou não. Deus pode usar o sinal profético, a imagem profética. Tem uma igreja, uma vez mais sozinha, a igreja de Tatiante. Deus deu um dom para os irmãos lá, é coisa de tudo. Deus vai dar aqui para nós, coisa diferente também. Mas Deus nos deu para a pessoa, que essa pessoa tem uma visão da vida da pessoa e ela desenha. Ela faz um desenho. E ela mostra, é isso aqui que está acontecendo. Ui! Você sabe, para poder orar para a pessoa, para confirmar algo. Através de palavra profética, através de sinal profético, para edificar, para encorajar, muitas vezes para exortar, puxar a orelha. Uma vez eu vi um pastor em Argentina, ele estava na nossa igreja, e ele falou assim: olha, Deus me deu uma palavra para uma pessoa que São Paulo deles, não sei se lembra deles, Argentina. Ele disse que tem um jovem aqui, que ele está em dúvida, porque ele recebeu um dinheiro do trabalho que ele saiu. E ele está em dúvida se com esse dinheiro ele compra uma casa ou se ele investe no trabalho dele. Foi algo muito específico. Ele falou: Deus manda te dar um versículo. O versículo que falava justamente a respeito disso. Primeiro vai trabalhar e depois edifica a sua casa. É uma coisa assim, não é provérbio. Confirmando aquilo que já estava lá no coração dele. E com isso, o irmão foi edificado, o irmão foi encorajado. Toda vez que uma palavra profética é liberada na vida de alguém, a igreja é edificada. Agora, vai ter coisas que também vão dar fora da palavra. É aquele que Deus me fala. Então, você, Deus vai te dar uma palavra, mas eu já tenho. Bom, já tem, né? Mas tem. Tem gente que às vezes eu dei um exemplo grosseiro aqui. Às vezes a pessoa tenta fazer errado. Porque a gente não pode jogar as pessoas, não jogar as profecias. Entender que não é porque a gente recebe a nota de 100 euros e tal, isso aqui é a verdadeira, não vai querer. Tem pessoas que são usadas por Deus. Nós tivemos aqui há algum tempo atrás a missionária Ana Macias, todos lembram do mundo que ela
Vamos seguir. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 10. Aqui tem um exemplo bíblico que o profeta foi usado por Deus para falar na vida do apóstolo Paulo. Olha só, em Atos capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: depois de passarmos ali vários dias, Atos 21, 10, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo. Não sei se você consegue imaginar essa cena. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo do coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo já sabia que estava chegando a hora dele de... O apóstolo Paulo morreu cabeça deitada. E Deus levantou um profeta chamado Ágabo só para confirmar aquilo. Ele pegou o cinto, amarrou a mão, amarrou o pé. Dessa forma vai ser feito com todo esse cinto, para confirmar que o que já ia acontecer. Deus usa pessoas com uma palavra profética, mas ouça, sempre para confirmar algo que Deus já tem colocado no seu coração. Nunca vai ser novidade. Nunca vai ser novidade. Você entende isso? Nunca deixe uma palavra, que a palavra de Deus, a palavra profética, ela nunca vai gerar confusão dentro de você. Vai confirmar. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não é doido, não. Tem gente que é doido, mas Deus não é, não. Ele nunca vai confundir, ele sempre vai edificar, encorajar. A palavra do Senhor sempre vai fazer seguir nessa vertente, vai te dar paz, vai te dar conforto, vai te dar encorajamento, vai edificar a sua vida, edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Certa vez eu ouvi uma palavra profética de um pastor, não sei quantos conhecem ele, chamado Randy Clark. Quem conhece o pastor Randy Clark? São nós os velhos. Um homem muito usado por Deus. Mover de Deus, muito usado para curas, sinais. Uma vez ele esteve na nossa igreja lá no Brasil. E ele deu uma palavra, ele falou: olha, Deus está me falando que tem mais aqui que vai ter que abrir mão dos seus filhos, porque os seus filhos vão para as nações. Converte Deus também. Se você é essa mãe, você sabe que é, várias mães se levantaram, começaram a chorar. A minha mãe foi uma delas. Eu vi a minha mãe de pé chorando. Eu não entendia nada. Está chorando uma coisa muito válida. Muitas vezes Deus dá palavras proféticas para ir confirmando aquilo que Deus já vai querer fazer. Amém? Mas vamos aqui, por causa do nosso tempo, vamos ter mais dons. Quero falar rapidamente a respeito. Já falamos dom de semente aqui, que está falando de uma forma muito resumida do nosso tempo. Mas eu quero falar aqui do dom de variedade de línguas. Esse é um dom que na cabeça de muitos faz muita confusão. Mas está na Bíblia, está na palavra de Deus, nós precisamos estar abertos para isso. Eu quero ver aqui que a palavra de Deus fala a respeito do dom de variedade de línguas em duas vertentes. Eu quero te mostrar isso. Abra ali em 1 Coríntios, no capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 2. A Bíblia demonstra o dom é o mesmo, mas as manifestações são diferentes. Okay? Que é o dom de variedade de línguas. O primeiro deles é a língua, o dom de línguas, de uma língua que ela não é compreendida de forma humana. Olha só o que diz o versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Agora vai para frente e olha só o versículo 14. Diz assim: pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica
apóstolo Paulo está falando justamente de uma língua que é impossível ser compreendida com a mente humana. Tanto que ele até fala e dá orientação para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era muito carnal, muito complicada, né? E ele fala, não adianta nada vocês ficarem tudo orando numa língua que ninguém entende aí, porque quem entrar não vai entender nada. Ele dá orientação de como que deve ser feito. Mas é uma língua que ele diz, eu posso orar, minha mente fica infletiva, eu não percebo nada, mas ele diz, meu espírito ora de fato. Diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Eu lembro a primeira vez que um encontro com Deus, como esses nós temos, a primeira vez que eu fui dar uma palavra no encontro, fui lá dar uma palestra, uma das pessoas, pensa num cara que estava nervoso, estava Jesus, tipo a Ana, né? O cara estava quase tendo um ataque no primeiro dia dela, não vai, mas ela levou, vai passar. E eu estava muito nervoso, nunca tinha feito. Eu sei, pode não parecer hoje, mas eu sei que tive muita vergonha de falar em público. Quando eu era criança, minha mãe colocava eu e minha irmã mais velha para cantar na igreja pequenininho. Parecia o Santo Júnior Gospel. Tinha vezes que eu tinha tanta vergonha que eu começava a rodar tudo, morri de vergonha. Eu ia lá falar para o encontro, tinha aí umas 100 e poucas pessoas no encontro. Aí enquanto estava tendo a palestra anterior e depois eu fui na quinta da igreja, tinha ali um monte que não subia lá, perto do tinha que chegar. Eu fui na frente dele, não sabia o que eu falar. Morri de medo de falar besteira, não sabia nem o que orar. Começa a orar em Deus, se edifica. Eu fiquei 40 minutos só orando em Deus. A minha mente não entendia, mas eu percebi que meu espírito estava sendo edificado. Fiquei 40 minutos orando em Deus. Depois que deu os 40 minutos eu desci, foi a minha hora para falar. Comecei a falar, nossa palestra de encontro geralmente tem que durar ali 40, 45 minutos. Falei uma hora. Quando eu falei, o meu pastor da altura, o pastor Márcio, pastor da nossa igreja lá de Itaquera, foi pegar o microfone de mim e falou: o que aconteceu com você? Foi assim, um mover de Deus tremendo. Pessoas, sabe, se rendendo a Jesus. Pessoas pedindo para se batizar. Mas eu estava apavorado. Mas eu percebi que, pelo fato de eu ter me edificado, me enchido do Espírito, quando eu fui falando, o Espírito Santo de Deus que vai te dar. Porque aquele que ora em mim, você a si mesmo se edifica. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que a questão do orar em mim é importante. Ele até fala: olha, todos vocês orassem em mim, porque vocês são edificados. Mas você é edificado. A não ser que você interprete, que ele já fala disso, a igreja é edificada. O dom de profecia, a igreja é edificada. O dom de línguas, você mesmo é edificado. Mas esse é o dom de língua. É a manifestação daquela língua que ninguém percebe. Só tem uma outra forma que esse dom de língua se manifesta. Vai lá para Atos, no capítulo 2, onde foi o derramar do Espírito. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas olha só que interessante. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um, olha isso, os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? O dom de variedade de línguas, o Espírito Santo Deus capacitou de tal forma que eles começaram a falar uma outra língua capacitada pelo Espírito. Alguém já viu isso? Eu já ouvi o testemunho de um pastor dele contando que ele estava numa cidade que ele ia ministrar, ele junto com a esposa, e apareceu um estrangeiro. Foi pedir informação para ele.
Falou português e cheio de espírito, começou a falar de Deus, começou a falar do Senhor. Quando ele terminou de falar, disse que a esposa dele olhou para ele assim. Ele, o que foi? Você estava falando com ele em inglês? E ele disse, eu não, estava falando em português. Ele falou, não, você estava falando em inglês. Eu falei, não estava. Então, cheio de espírito, o Espírito Santo descapacitou. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Atos, pessoas que foram tão cheios do Espírito Santo, começaram a falar uma outra língua capacitada pelo Espírito. Tem um cantor americano chamado Jason Luther, quantos conhecem? Você não conhece? O cantor que eu recomendo conhecer porque é cantor, não é artista, é ministro. Tem muito CD dele que é só manifestação sobrenatural. Tem CD que anjo cantor com ele, tem CD que ele ora profetizando para o tornado, travando a direção deles para e tornado para, coisa de coisa. E tem um CD que ele gravou, onde ele gravou dentro de um orfanato. E tem um momento que ele começou a cantar em línguas. Tem uma hora que ele começou a cantar uma língua muito esquisita. Depois que ele gravou o CD, nasceu o CD. Uma missionária de Moçambique falou que aquela parte que ele cantou era uma frase em um dialecto africano que significava crianças venham à mesa. Tanto que ela fala que ela brinca que toda vez que ela toma almoço, ela coloca esse pedaço da música para as crianças que trabalham para falar. Ui! Como é que é possível? O Espírito Santo capacitou para que aquele áudio chegasse lá naquele país, naquele dialecto, que sei lá quantas pessoas falam aquilo, e pessoas fossem tocadas. O Espírito Santo Deus capacita dessa forma. Quantos entenderam? Deixa eu falar, é um desafio. É algo sobrenatural. Eu sei que tem pessoas que têm um talento natural para falar outras línguas. Você conhece alguém? O Juliano que hoje está trabalhando. O Juliano tem uma facilidade de falar outras línguas, inglês, não sei se ele está acompanhando na internet. Italiano, que nós tivemos aqui os italianos, ele traduziu aqui. Uma facilidade para falar outras línguas. Tem gente que não fala português e fala direito. Isso nada é verdade. Tem pessoas que Deus dá uma capacitação especial com o propósito do Evangelho se espalhar para todas as partes. Atos capítulo 2 foi a descida do Espírito Santo de Deus, onde é como se o Espírito estivesse falando: eu preciso que vocês preguem esse Evangelho em todas as línguas possíveis. Então deixa comigo. Eu vou capacitar vocês. Falam todas essas línguas. Então de variedade. Já pensou? Temos que estar aberto para isso. E por último hoje, é o dom de interpretação de línguas. Abra ali em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler o versículo 4, versículo 5, que diz assim, 1 Coríntios 14, 5. O apóstolo Paulo diz assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, porque quando a gente ora em línguas nós somos edificados. Mas prefiro que profetizem, porque com isso a igreja é edificada. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Olha só o que diz o versículo 10, um pouco para frente, diz assim: por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Porque quando você ora em língua, você é edificado. Mas quando alguém interpreta o que você está orando, você nem sabe. De alguma maneira edificada. Uma vez eu fui ministrar em uma das nossas igrejas no Brasil. Eu estava fazendo o louvor. E por um momento, teve um momento onde eu comecei a cantar só em línguas. Em línguas espirituais ali. Sendo edificado, conduzindo as pessoas. Cada língua também, a gente se edifica. No final do culto chegou uma irmã e falou assim: olha, no momento que você começou a cantar em línguas, o Espírito Santo me deu a interpretação de tudo que você cantou. Eu falei, não conta aí, eu sei. Era algo profético em relação à igreja, porque quando você olha em língua, você é edificado, mas se tem alguém que interpreta, a igreja é edificada. Quantos entendem isso? Amém.